Olá, espero que esteja bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre o 2 Reis, capítulo 20. E o meu desafio é que você pense sobre o seguinte tema: o que se vê na sua casa? E eu vou ler aqui um trecho de 2 Reis, capítulo 20, logo depois que Ezequias clamou ao Senhor que desse ele mais tempo de vida. E o Senhor então o curou. E aí diz assim o versículo 15. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. É interessante que Ezequias orou ao Senhor e recebeu uma cura. E assim, logo em seguida, ele recebeu cartas e presentes do rei da Babilônia. Mas se vocês acompanharam o estudo anterior, do capítulo 19, se não acompanhou, corre lá, escuta, né? Então, dessa vez aqui, Ezequias agiu diferente das cartas de Senaqueribe. Aqui, quando ele recebeu as cartas do rei da Babilônia, ele não apresentou isso a Deus. E o que Ezequias fez? Ezequias expôs toda a sua riqueza que continha na sua casa. Ele abriu a sua casa e mostrou tudo o que tinha. Então, Ezequias teve a oportunidade ímpar de mostrar àqueles pagãos o poder de Deus, que é o único capaz de curar uma enfermidade mortal e de fazer o sol retroceder. Entretanto, ao invés de dar esse testemunho aos pagãos, ele resolveu mostrar o quê? Suas riquezas. Entretanto, tudo que ele deixou por herança e seus herdeiros seriam destruídos, espalhados no futuro. Mas parece que nem essa desgraça afetou ele, porque não tinha que seria com ele, seria com outros. Sabe, nós precisamos ter, a consciência que nós estamos nesse mundo caído, vivendo numa prorrogação, igual Ezequias. E o inimigo muitas vezes nos apresenta cartas e presentes, e elas são às vezes amistosas, nos encantam, mas que vão mostrar seus terríveis efeitos mais cedo ou mais tarde. E a pergunta para os dias de hoje continua sendo: o que vê em nossa casa? A nossa casa não deve ser um espetáculo para ser divulgado, mas um cenário do poder operante de Deus. A oportunidade desperdiçada ali por Ezequias pode não ter lhe trazido danos pessoais, entretanto abriu as portas para um futuro caos entre o povo que ele mesmo como rei procurava proteger. Bom, mas antes da gente prosseguir aqui com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim você vai receber as notificações e vai ajudar a expandir a palavra de Deus. Então, deixa aí seu like, comenta, compartilha. E vamos voltar aqui. O que tem visto na sua casa? Precisamos mostrar que a nossa casa é uma casa de oração e que reflete a glória de Deus. Mas vamos continuar aqui passando por todo o capítulo. Então, por isso, sugiro, leia todo o capítulo 20. Então, Ezequias, governante de Judá, é apresentado aqui como o agente principal aqui dessa história. Então, a Bíblia vai logo nos informando que ele estava gravemente doente, uma condição que mostrava ali que a morte era iminente. Então, essa aflição física e essa ameaça da morte são os elementos iniciais que começam uma história. Então, é um contexto de doença e desespero que entra, então, o profeta Isaías, uma figura já de destaque na história. Isaías vai trazer, então, as palavras diretas a Ezequias. A mensagem trazida por Isaías nesse momento ela é simples, direta e poderosa. Então diz assim: assim diz o Senhor, dá ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então a sentença divina de morte é clara e inegável. Isaías comunica a palavra de Deus de forma inequívoca, sem rodeios. A resposta de Ezequias é muito comovente, e revela sua fé. Então, ele não se entrega ao desespero, mas imediatamente busca a face do Senhor em oração. Então, Ezequias vira seu rosto para a parede, com lágrimas nos olhos, implora a Deus por misericórdia, por extensão da sua vida. Então, mostra ali que ele tinha profunda devoção a Deus e cria na capacidade do Senhor de intervir em qualquer situação humana.
Ezequias vai lembrando a Deus que teve uma vida íntegra, né, que sempre teve devoção a Ele, serviu ao Senhor com inteireza de coração, né. Então essa referência à integridade de Ezequias é significativa, porque mostra aí a importância da retidão moral diante de Deus. Então ele busca o favor do Senhor não com base em seus próprios méritos, mas na fidelidade que ele demonstrou ao longo de sua vida. Então, aqui a gente tem bem destacado aqui a fé, a oração, né, em tempos de dificuldades, de crise, né, não se prostrar, mas procurar o Senhor em busca de ajuda, né, e ressalta também a importância aí da retidão e a devoção ao Senhor. Logo em seguida, nós temos que, após, né, receber essa mensagem de Isaías, né, anunciando aí sua morte, Ezequias não se resigna, né, até um destino. Então ele volta em oração, suplica, e Deus, em sua infinita graça, ouve a oração de Ezequias e decide não apenas responder ela, mas também conceder um sinal sobrenatural, né, como confirmação que ele estava intervindo, né. O profeta Isaías é enviado novamente com uma mensagem diferente da anterior, né. Ele instrui Ezequias a fazer um cataplasma de figos e aplicar a ferida, né, que é o sintoma da doença. A orientação de Isaías parece assim um pouco incomum, mas é através desse ato simbólico que Deus revela seu plano de cura. Isaías explica que o Senhor restaurará a saúde de Ezequias e ele viverá mais 15 anos. O profeta acrescenta que Deus também vai proteger a cidade de Jerusalém das ameaças inimigas. E o sinal, então, se cumpre, né? Então, após a aplicação do cataplasma, Ezequias recupera sua saúde e sua vida é prolongada por 15 anos, exatamente como a promessa. Então, um testemunho impressionante do poder de Deus para transformar uma situação de desespero, né, em momento de restauração e renovação. Então, Deus é, sim, aquele que ouve uma oração sincera do seu povo e responde conforme a vontade soberana dele. Então, o milagre da cura de Ezequias é uma manifestação do amor de Deus por seus filhos e sua disposição em estender a vida quando isso está de acordo com seus planos. Essa história nos lembra muito a importância da fé e da obediência. Não hesita em seguir as instruções do profeta, mesmo que pareça estranho. Então, era para fazer o cataplasma difícil, ele foi lá e fez, né? Então, sua obediência demonstra sua confiança na palavra de Deus e no seu desejo sincero de ser restaurado. Por fim, tem a promessa da proteção ali para Jerusalém, que também vai destacar o que? A preocupação de Deus com o seu povo como um todo. Ele não apenas cura Ezequias individualmente, mas também preserva a cidade de Jerusalém de qualquer ameaça iminente, né? Mostrando aí o cuidado de Deus com a sua comunidade e a sua capacidade de agir em defesa do seu povo. Mais para frente, o rei da Babilônia, então, envia mensageiros com presentes para Ezequias, né? Provavelmente com parte de uma política ali, diplomática para estabelecer as alianças, né? E obter também informações sobre o reino de Judá. No entanto, o que poderia ser uma oportunidade para Ezequias testemunhar então ali sobre o que Deus fez, a sua fidelidade, pega outro rumo. Ezequias recebe então os emissários babilônicos e, talvez influenciado pelo orgulho, pela vaidade, decide mostrar para eles todas as suas riquezas, os seus tesouros, os seus armazéns, exibindo então uma ostentação de poder e prosperidade. Então ele faz uma demonstração da sua grandeza, revelando não apenas suas riquezas materiais, mas também os recursos estratégicos e militares de Judá. Nesse momento é importante observar que Ezequias não menciona o Senhor Deus de Israel a esses mensageiros. Ele não testemunha sobre a fé que o levou a buscar a Deus em sua doença e a receber um milagre da cura. Então, essa omissão é muito significativa e demonstra, então, o desvio do compromisso de Ezequias com o Senhor, que havia sido demonstrado antes, que era o momento dele, então, alegre, proclamar para todos: olha, o meu Deus é um Deus que cura, que faz milagres, mas ele não fez isso. Ele preferiu mostrar o que tinha, né, de dinheiro, as suas finanças, né, os seus tesouros. Mas a resposta a essa situação, né, não demorou a chegar. O profeta Isaías vai com uma mensagem severa agora, né? Comunica que, como resultado dessa sua exibição de riquezas e recursos para os babilônicos,
esses tesouros seriam espalhados para a Babilônia, juntamente com os filhos de Ezequias, que se tornariam eunucos na corte do rei babilônico. Então, é uma advertência clara das consequências aí da soberba e do orgulho. Ezequias, que havia sido abençoado com a cura dessa doença e uma extensão de 15 anos, agora enfrenta a perspectiva de ver sua riqueza e até mesmo sua posteridade levadas a outra nação estrangeira como resultado da sua vaidade e a sua falta de discernimento espiritual daquele momento. Vai nos ensinar aqui coisas muito importantes, como a atitude de humildade, dependência de Deus, né? Independente das bênçãos que recebemos, das riquezas que possamos desfrutar, né? Então, Ezequias caiu na armadilha do orgulho e da confiança em sua própria força, né? Então, a notícia aí da morte iminente que havia sido prevista ali por Isaías, agora se concretiza. Então, a sentença divina pronunciada por Deus de que ele não viveria após o período dos 15 anos adicionais está prestes ali a acontecer. Porém, antes da sua morte, Isaías oferece ao rei uma mensagem do Senhor. O profeta comunica que, como resultado da cura de Ezequias e da extensão de sua vida, o Senhor protegeria Jerusalém das ameaças do rei da Assíria. Então, é uma lembrança aí do cuidado de Deus com o seu povo. Aí o trecho vai terminar, né, com uma breve nota sobre o reinado de Ezequias, que é descrito como alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos do rei Davi, seu antecessor. Então, essa avaliação aí é um testemunho da integridade e devoção de Ezequias, que buscou, sim, o Senhor no tempo de adversidade, liderou Judá de acordo com princípios, né, divinos. E temos, então, a sucessão de Ezequias por seu filho Manassés, que é um ponto aí de transição muito importante na história de Judá. Manassés, que se torna rei aos 12 anos de idade, é frequentemente lembrado na Bíblia como um dos reis mais ímpios de Judá. Seu reinado é caracterizado pela idolatria, apostasia e violência, contrastando drasticamente com a retidão e a devoção de seu pai Ezequias. Então, mostra aí a complexidade da sucessão da liderança e os desafios enfrentados por Judá sobre o reinado de Manassés. Então, a transição do governo de um rei justo como Ezequias para um rei ímpio como Manassés resultou em várias consequências, tanto para o reino como para a religião de Judá como um todo. Então, revelando aí quão prejudicial é uma liderança ímpia à frente da nação, que vai sempre nos ressaltar a importância de termos liderança justa e fiel em qualquer contexto. O reinado de Ezequias é elogiado por sua retidão e compromisso com o Senhor, e sua morte vai marcar o fim aí de uma era em Judá. É um lembrete das escolhas, né? As escolhas dos líderes têm um impacto profundo nas nações em seu relacionamento com Deus. O que nós vamos aprender disso para as nossas vidas? Ezequias nos ensina que em meio à adversidade precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, em tempo de tribulação, a oração é sempre a nossa âncora, é a nossa conexão com Deus e que é capaz de operar milagres. E a resposta misericordiosa de Deus à oração de Ezequias também nos lembra do poder curativo e restaurador de Cristo em nossas vidas. Assim como Ezequias recebeu uma extensão da sua vida, experimentando a cura divina, em Cristo encontramos não apenas a cura para as nossas enfermidades físicas, mas a cura para as feridas da alma, o perdão dos pecados, a esperança da vida eterna. Então, aqueles que se voltam para Jesus em busca de misericórdia e perdão, encontram graça abundante que flui do seu sacrifício lá na cruz. Ele é o nosso médico divino, aquele que restaura, renova e dá sentido às nossas vidas. Diante de qualquer doença, seja espiritual, emocional, física, encontramos em Cristo a cura que tanto necessitamos. Contudo, a gente tem aqui, nesse relato, um alerta sobre os perigos do orgulho e da vaidade, representados aqui na atitude de Ezequias, quando exibiu suas riquezas e recursos aos emissários babilônicos. Encontramos, então, uma advertência clara para os nossos corações, uma chamada à humildade e à dependência de Deus. Em nossos dias, somos frequentemente tentados pelo orgulho, pela confiança em nossos próprios recursos e habilidades. No entanto, devemos lembrar, como está lá em Tiago 1,17, que toda dádiva boa e perfeita
vem do alto, do nosso Pai. Portanto, que jamais nos esqueçamos de reconhecer a soberania de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Por fim, essa transição de poder aí de Ezequias para Manassés nos recorda aí a importância de termos líderes justos e fiéis em nossos dias. Manassés foi um rei ímpio e trouxe devastação e apostasia a Judá, uma consequência triste dessa liderança desviada. Isso vai nos desafiar a considerar a liderança em nossas próprias vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Então, como cristãos, somos chamados a ser exemplos de retidão e a conduzir nossa vida de acordo com o princípio do Evangelho. Então, nós somos chamados a liderar com integridade, amor, justiça, buscando sempre agradar ao Senhor. O que podemos concluir a partir disso? Então, Ezequias buscou o Senhor em meio à crise, encontrou cura, encontrou misericórdia, mostrando que nós podemos ali então buscar também isso para as nossas vidas. E temos que tomar cuidado que o nosso orgulho seja sempre substituído pela humildade e que a liderança em nossas vidas reflita os princípios do reino de Deus. Que em todos os nossos momentos possamos nos voltar para Cristo, o verdadeiro médico das nossas almas e o Senhor das nossas vidas. Que o nome do Senhor seja sempre exaltado dentro das nossas casas e através das nossas vidas. Quero te incentivar a orar em 3 pontos sobre o 2 Reis 20. Ore por cura e restauração da sua saúde. Podemos sim apresentar as nossas dificuldades, as nossas doenças, aflições ao Senhor, confiando nele, porque ele é o único que tem capacidade de curar e restaurar. Continuamos orando por orientação divina. Precisamos a todo tempo que o Senhor nos dê discernimento, Então que possamos sempre ser aqueles que, ao chegar qualquer notícia, qualquer situação, apresentemos isso ao Senhor e buscamos dele o conselho. E continuamos também orando pela liderança justa, seja na nossa igreja, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso governo. Precisamos clamar por pessoas que sejam líderes justos e sábios, em todas as suas ações, porque assim podemos então seguir conforme os princípios do reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe.